Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo. E aqui a casa de ferreiro, mas o espeto é de aço. Vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco, voltando ao nosso assunto de oficinas, a gente vai falar um pouco de ferramentas elétricas, né? Esmeris, furadeiras e algumas dicas de uso, tá? A ferramenta elétrica, tem muita gente que entra na discussão do bom e do barato, do ferramenta boa e a ferramenta cara. Na verdade, existem ferramentas baratas e boas, existem ferramentas caras que acabam dando problema, principalmente se você não sabe usar direito a ferramenta. Seja ela boa ou barata, você vai acabar estragando ela de forma mais rápida. Você vai torcer o eixo, você vai desgastar rolamento, você vai aquecer o motor, certo? Então, assim, a ferramenta boa, né, nem sempre é a mais cara. Mas, obviamente, não compre as mais baratinhas, porque elas são feitas para serem baratas, elas podem estragar com uma facilidade enorme. Mas, comprando uma ferramenta mediana, mais barata e de razoável qualidade, que você entenda, alguém já usou, já disse que atende às expectativas, o mais importante passa a ser o uso que você faz da ferramenta. Ou seja, não forçar demais a ferramenta, não torcer o uso da ferramenta. É muito comum as pessoas pegarem uma furadeira, né, e tá fazendo o furo e forçar para alargar o buraco e forçar muito. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá aqui, você está usando uma furadeira, finge que aqui tem uma broca e você está furando uma parede, uma madeira maciça e está forçando a sua mão para baixo. Você está, na verdade, exercitando, você está forçando o mancal aqui que faz parte da fixação do eixo. É esse mancal que está sofrendo todo o atrito, né? E além do fato de você estar forçando a broca. Então, esse tipo de uso a gente tem que tomar sempre cuidado para usar corretamente. Vou mostrar então para vocês, vou dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo. Por exemplo, essa furadeira, que eu uso ela adaptada. E gente, olha só, aquilo que eu falei do barato, bom, caro e bom, tudo depende do teu bolso, tá? Eu tenho as ferramentas baratas porque às vezes eu compro uma, duas, três e guardo a minha de qualidade para quando eu precisar de um trabalho mais pesado, um trabalho mais contínuo, que eu sei que a ferramenta barata no trabalho contínuo pode aquecer mais fácil, tá? Então não estou dizendo para você não comprar as caras, mas também não estou dizendo para você só comprar as baratas. Saiba pesar de acordo com o seu bolso o que vale mais a pena, né? Comprar na ferramenta barata, sabendo usar, vai durar por um bom tempo e você consegue comprar uma, duas, três, tem reserva, tem backup. E se você comprar só a boa, vai ter uma só, se ela vier dar um problema, você vai ter que sair para comprar outra, vai ficar na mão por um tempo, então às vezes vale a pena, tá? É uma opção minha, que talvez valha a dica para você. E para quem tem pouco dinheiro ou está começando, é um investimento barato e que dá um resultado razoável, basta saber usar direitinho. Mas eu vou dar um exemplo para vocês agora de como a gente às vezes pode usar errado a ferramenta. Vou botar aqui uma luva para proteger a minha mão, só para vocês entenderem. Vou acelerar o funcionamento normal dela e depois vou forçar para vocês perceberem a diferença de aceleração e som. Não sei se vocês perceberam, a diferença de som é muito forte. Você sente que a ferramenta está forçando, ela está quase sendo esganada, né? Ela reduz a velocidade, o desgaste aumenta muito. Se você usa isso por muito tempo, esquenta demais o motor, você força demais o mancal, né? E a ferramenta vai acabar por gastar os carvões, esquentar o induzido ou o estator do motor. Ela vai ter a vida dela comprometida, ela pode derreter na sua mão, ou seja, derreteu a cera que protege os enrolamentos do motor e essa máquina fumaçar na sua mão. Pode ser uma máquina de excelente qualidade, ela vai sofrer um dano muito parecido, ela vai aguentar mais tempo do que uma ferramenta barata, mas vai sofrer o mesmo dano. Então o ideal é, percebeu que o som está mudando, a ferramenta está desacelerando, a pressão está muito forte, o ângulo está errado, fique atento, vá corrigindo, alivia um pouco a pressão. Você não precisa parar de furar e de retomar. Você pode aliviar um pouco o gatilho ou aliviar um pouco a pressão que você está fazendo,
para você manter o trabalho que você quer, o objetivo que você quer, sem danificar. Com isso, você vai ter ferramentas como essa que eu mostrei, que não tem uma marca e que eu já estou usando ela há mais de ano, certo? São ferramentas que eu compro mais barato, mas que duram um bocado de tempo, que a gente acaba usando com cuidado, com jeito. E aí, assim, qual seria o jeito certo? Bom, como eu usei o exemplo da furadeira, o jeito certo é evitar usar só isso aqui quando você estiver precisando fazer força, ou seja, esse suporte aqui, porque a tendência é o eixo virar. O ideal é você subir um pouco a mão para você fazer um movimento mais no sentido da furadeira, tá? Isso que eu estou falando do eixo, de forçar, não porque eu estou mostrando esse tipo de ferramenta, né, ou uma lixadeira angular, que também é a mesma coisa. Às vezes você vê a pessoa, sabe, jogando o peso em cima da ferramenta. Ela tanto força o disco de desbaixo, de corte, né, quanto ela está forçando as engrenagens da lixadeira. Ou seja, é o uso mais consciente, com menos carga e tentando tirar o máximo proveito da ferramenta. Mas serve também para ferramentas grandes, furadeira de coluna, fresa, torno, tudo aquilo que você quiser fazer com que o serviço ande mais rápido do que aquilo que é a velocidade ideal, né, o tipo de corte ideal, o tipo de furo ideal, no caso de brocas. Depois eu vou fazer um outro vídeo só a respeito de furação de brocas, metais duros, metais moles. Tudo isso afeta a vida útil da ferramenta, o desgaste dos insumos. Então eu acredito que tenha muita gente que perca muitas brocas porque simplesmente vai na furadeira desbrancada e bota pressão na broca. Tem que botar uma pressão, mas é alguma pressão, não pode ser pressão demais. E ainda assim depende do material, velocidades baixas da broca, velocidades altas da broca. Então assim, tem gente que pega aço duro e bota uma rotação alta na broca para furar. A rotação não vai fazer ela furar mais rápido, pelo contrário, ela vai dar mais aquecimento. Você pode destemperar a broca e acabou a sua broca, ela vai ficar redonda em segundos, né? Então, mas isso a gente trata num outro vídeo a respeito só de furação e brocas, né? Esse aqui é para falar das ferramentas elétricas e dos cuidados que vocês têm que ter, ok? Então dá para ter o mesmo efeito fazendo um pouco menos de pressão, só que a ferramenta dura muito mais tempo, ok? Mesmo vale para um esmeril, para uma lixadeira, né? A lixadeira de disco flap, por exemplo, você está usando disco flap para desbastar um metal, para ajustar o formato do metal, e tem gente que quase deita em cima da ferramenta. A ferramenta vai desacelerar, e as lixas foram feitas para trabalhar em alta rotação. Quanto melhor a rotação, mais ela arranca material. É a velocidade que faz o grão arrancar metal, e não só a pressão. É óbvio que você não pode fazer nenhuma pressão, você tem que fazer alguma. Mas se forçar demais, ela desacelera, baixa a rotação, a lixa deixa de fazer o efeito que foi feito para realizar. Então toda ferramenta tem um jeito certo de uso, uma velocidade adequada, ou às vezes ela permite um ajuste de velocidade exatamente para você ter os dois mundos. Uma lixa de baixa velocidade para baixa velocidade, aí você acelera a ferramenta, uma lixa de alta velocidade. Mas tem outros jeitos de você também conseguir o controle de velocidade de ferramentas para te dar um uso específico, diferente daquele que você já usa normalmente. Então, essa furadeira adaptada tem sempre uma velocidade, mas às vezes eu quero fazer só tirar um risquinho, um trabalho um pouco mais cuidadoso. Eu reduzo um pouco a velocidade dela, para ela, às vezes, a lixa não ser muito agressiva com o metal que eu estou trabalhando. Para isso a gente pode usar um dimmer de potência, e aí só falando de controle de velocidade, vocês conhecem e já ouviram falar em inversores, né? Geralmente são usados para motores trifásicos, também tem para monofásico, mas são caros, né? E não é todo mundo que consegue usar. Mas tem os controladores de velocidade, os PWMs ou dimmers, que você pode usar para equipamentos de potência menor. Por exemplo, esse aqui, ó, comprei na China, tem uma potência razoável, né? Esse aqui acho que são 5.000 watts ou 10.000 watts. E a velocidade, a tensão de saída, né, da entrada de tomada e saída, é regulada pela variação deste potenciômetro.
certo? Funcionamento que nem um dimmer daqueles que você tem em casa, na parede, para controlar a luz de casa, mas é mais potente. E tem esse aqui, você pode ou comprar, ou fazer. Esse aqui eu fiz, tá? Como eu tenho curso de eletrônica, eu acabei fazendo, tem uma potência um pouco maior, não muito, porque você não acha peças tão fácil para potência, e vai ter o mesmo funcionamento. Eu vou dar uma ideia de como ele funciona para vocês. Então você quer ter um lixamento um pouco menos agressivo, né? Então, vamos ver. Deixa eu apertar o botão aqui, ó. Estou apertado. E eu posso controlar baixa rotação, tá? Ou seja, eu consigo ter um controle maior sobre a velocidade e o tipo de desbaste que eu quero. Você esquentar muito o material, por exemplo, tem madeiras que em alta velocidade você queima a madeira, você suja muito fácil. Então com isso daqui você conseguiria fazer um desbaste em madeira com um pouco mais de cuidado, né, sem queimar a madeira. Serve também, deixa eu guardar isso aqui, serve também, por exemplo, para um esmeril. Isso aqui é um esmeril pequeno, que eu uso um disco limpo, né, só com cera branca, e aqui eu uso um disco expansivo da JP com uma lixinha de 800 para fazer aquele fio já mais afiadinho antes de ir para a pedra, né? Eu uso esse material, afastado aqui, olha lá, ele está quase parado, e eu consigo controlar a potência dele, porque como ele é um motor muito livre, ele vai acelerando aos poucos até chegar numa velocidade quase igual à máxima, mas ele fica sem força. Eu consigo trabalhar de uma forma suave, sem esquentar muito a peça. Então, por exemplo, para polimento de cabo de resina, ou uma madeira mais delicada, eu consigo trabalhar, ó, tá vendo? Eu estou segurando, não está queimando a minha mão, só que ele não tem muita força. Mas em compensação dá para fazer um polimento mais delicado, né? Ou usar a afiação sem aquele risco de você esquecer um pouquinho mais tempo o fio aqui e você queimar o fio, daquela destemperada no fio logo de cara, tá? Então é uma solução barata, quase caseira. Essa daqui é caseira, esta não, para uma solução de controle de velocidade de algumas ferramentas. Não adianta comprar um equipamento desse ou fazer e tentar usar isso daqui numa lixadeira compacta ou grande profissional, mesmo monofásica. Por quê? O motor de um cavalo e meio, são motores fortes, a tensão dele de saída, de arranque é muito forte. Ele vai estourar o transistor que está aqui dentro. Para isso tem uma outra solução que ainda é nova no Brasil, pouca gente ainda conhece, que é o relé de estado sólido, né? Nós temos um relé, uma peça quadrada, onde você liga o fio do 220, né? Se interrompe como se fosse um interruptor, e na outra ponta ele também tem dois contatos, onde você liga uma fonte de alimentação, que ela tem que ser variável, de 4 até 30 volts. Conforme você vai aumentando a voltagem, essa tensão 220 vai de 0 até 220. Só que o normal que a gente encontra por aí são 40 amperes. 40 amperes é uma potência bem razoável, bem forte, aguenta o motor de um cavalo e meio, tranquilamente, mesmo na hora do arranque. E com isso você consegue ter um controle de velocidade bem mais barato, ao invés de ter que comprar um inversor. E na China, aqui no Brasil eu nunca encontrei, só encontro esse com controle de velocidade por voltagem. Na China tem o mesmo relé de estado sólido, você pode encontrar nos sites de compra, e você controla via potenciômetro como se fosse um dimmer, como se fosse um PWM, né, a velocidade do seu motor, mesmo com uma potência maior. Com isso você consegue lixar madeira sem queimar, algumas madeiras, né? Você consegue lixar ou polir cabos de resina sem queimar ou sem estragar demais. Às vezes deixa a lixa menos agressiva para uns trabalhos um pouco mais delicados. Isso pode ajudar bastante o trabalho de vocês. Tá bom, gente? Espero que tenha valido a pena as dicas. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa sobre ferramentas, sobre o uso das ferramentas, quem quiser me mandar foto de uma ferramenta que construiu, de uma peça específica que construiu, né, manda, tira a dúvida que eu respondo para vocês. Se eu não souber, eu pesquiso e dou uma boa resposta, tá bom?
Obrigado, até logo, até a próxima.